Estou em Lisboa, mais precisamente em Alfama, para te falar sobre o Santo António, que é um santo muito querido pelos lisboetas. Se tu já estiveste em Lisboa durante o mês de junho, provavelmente viste alguns enfeites, como estes, que podes ver aqui, e isto faz parte de uma das facetas mais visíveis dos festejos de Santo António. E eu estou aqui para te contar tudo sobre estes festejos. Se ainda não conheces, sou a Inês e faço estes vídeos para te ajudar a aprender sobre a cultura e a língua portuguesa de forma divertida e sempre com canções. Vamos lá aprender tudo sobre o Santo António? Mas, primeiro, quem era o Santo António? Santo António nasceu em Lisboa por volta de 1190 e o seu nome original era Fernando de Bulhões. Ele estudou em Lisboa e também em Coimbra e nessa altura começou a interessar-se pela Ordem de São Francisco de Assis, que tinha chegado a Portugal em 1217. Foi nessa altura, quando se juntou aos franciscanos, que adotou o nome de António. A história de vida dele é engraçada porque ele foi em missão para Marrocos, mas ficou doente e por isso teve de voltar a Portugal. Durante a viagem de regresso, o barco onde ele viajava foi apanhado por uma tempestade que o levou para a costa da Sicília, onde ele reencontrou antigos companheiros e foi assim que ele se tornou oficialmente franciscano e iniciou uma grande carreira e tornou-se especialmente popular devido à sua excelente oratória e pelo envolvimento em questões políticas também. Santo António faleceu em Pádua, na Itália, a 13 de junho de 1231, e é exatamente por isso que o Santo António é celebrado neste dia, e os seus restos mortais encontram-se na Basílica de Santo António de Pádua, e por isso é que ele é referido muitas vezes como sendo de Lisboa, mas também de Pádua. Para além do Santo António em Lisboa, durante o mês de junho, outros dois santos populares são festejados noutras localidades, exatamente o São João e o São Pedro. Por exemplo, no Porto é celebrado o São João e a maneira como é festejado tem algumas diferenças em relação ao Santo António em Lisboa. E agora a questão: porquê em junho, antes do processo de cristianização da área onde hoje em dia fica Portugal, a religião praticada era exatamente a religião pagã. E junho era o mês das Juninas, em que se festejava as colheitas e a fertilidade. Entretanto, com a cristianização, o que aconteceu foi que a Igreja Cristã Católica absorveu as festividades pagãs, substituindo-as pelas suas próprias, mas fazendo coincidir as datas para que fosse mais fácil as pessoas aceitarem. Não é por acaso que o Santo António é conhecido como o santo do amor e do casamento, porque provavelmente isto está relacionado com a celebração das Juninas. E já te vou contar tudo sobre os festejos de Santo António, mas antes vamos falar um pouco sobre toda a preparação que existe para esta grande festa. Como já referi antes, o Santo António é conhecido como o santo do amor, do casamento e da fertilidade, e isso é mesmo muito importante para compreendermos tudo o que se passa. Aliás, é tão importante que existe uma tradição que é chamada de Tronos de Santo António, que é uma tradição que teve origem depois do terrível terremoto de 1755, que destruiu completamente a Igreja de Santo António. Então, o que aconteceu foi que as pessoas começaram de forma espontânea a fazer tronos para angariar fundos para apoiar a reconstrução da mesma igreja. E a partir de 2015, a Câmara Municipal de Lisboa começou a promover o concurso dos tronos de Santo António anualmente. E podes ver informação mais detalhada sobre isto, que vou deixar no link na descrição. Aqui, na Igreja de Santo António, podemos encontrar uma das mais antigas pinturas
alusivas a este santo, e este quadro é inclusivamente referido como um quadro milagroso. E por isso, os seus devotos vêm aqui para beijar, tocar com as mãos ou cravos e deixar as suas preces ou a sua gratidão. E por este ser o santo do amor, havia antes uma espécie de tradição que era a de deixar preces para encontrar o amor, escritas num pequeno papel que era colocado atrás deste mesmo quadro. E é também por o Santo António ser o santo do amor e do casamento que aqui, exatamente nesta igreja, se celebram os casamentos de Santo António. Todos os anos, desde 1958, são 16 casais que se casam aqui, porque esta iniciativa tem como objetivo apoiar casais que têm menos possibilidades financeiras. Depois de um intervalo entre 1974 e 2019, os casamentos de Santo António voltaram à vida. Então, e aquelas plantas que cheiram a manjericão? São exatamente os manjericos. E não os usamos para pôr na comida, não. Estas plantas fazem parte também de uma tradição antiga entre namorados e amigos, que era exatamente a de oferecer um manjerico a alguém de quem gostamos. Entretanto, também se tornou uma tradição juntar uma pequena bandeirinha colorida com uma quadra popular relacionada com este santo. Mas vamos lá então falar sobre estas festas. Em bairros como este, Alfama, e muitos outros bairros antigos de Lisboa, durante o mês de junho há festa todas as noites. Agora vocês estão a ver que isto está tudo muito calminho, mas é porque é durante o dia. Mas à noite estas ruas enchem-se de pessoas que comem pão, sardinhas, carne e bebem cerveja, sangria, vinho e dançam ao som daquilo a que nós chamamos de música pimba. Se quiseres saber mais sobre isto, tenho um vídeo ótimo na descrição para tu veres. E muitas vezes as pessoas dançam ao som de uma única pessoa que está a tocar num palco, num pequeno palco, como podes ver na imagem. Estas festas acontecem durante todo o mês de junho, exatamente porque junho é o mês das festas de Lisboa. Mas a noite de verdadeira loucura é a noite do dia 12, que é exatamente a véspera do Santo António. E é também nesta noite que acontece um evento muito especial, que são as marchas de Lisboa. Já existem referências às marchas de Lisboa desde o século XVIII, mas foi a partir de 1932 que as marchas se tornaram algo mais oficial e mais estruturado. E então, todos os anos, na noite de dia 12 de junho, podem ver os representantes dos vários bairros lisboetas que marcham ao som de uma canção composta especialmente para o efeito e também vestindo as roupas especialmente feitas para o efeito, para essa noite. E isto consiste basicamente num concurso entre os vários bairros. E este evento é tão importante que a Avenida da Liberdade fica completamente cheia, com todas as pessoas que querem assistir às marchas. E, para além disso, o evento é transmitido em direto na televisão pública. Já no dia 13, depois da grande noite de folia de Lisboa, acontece a procissão. A procissão sai também aqui da Igreja de Santo António, exatamente quando a estátua de Santo António sai da igreja. E à medida que a procissão vai passando pelas outras igrejas, os santos dessas mesmas igrejas saem para se juntar à procissão.